Boa! Se você chegou até aqui, é porque você se interessou nesse produto. Eu sou o Cláudio Raiscas e agora vamos falar de fone de ouvido. Então, se você quer conhecer um fone de ouvido para monitoração com qualidade e com um custo baixo, segue aí! Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o fone da marca KZ. Essa marca tem ficado muito conhecida no mercado por ter produtos super acessíveis com preços ótimos. Mas antes de começarmos a falar sobre esse produto, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. O fone que eu tenho aqui, ele é o Zex Pro da marca KZ. Mas antes de começarmos a falar da parte técnica desse produto, vamos fazer um unboxing dele. Eu já começo aqui com uma informação legal. Ao chegar o produto, eu vi que a loja, além do fone de ouvido, enviou um par de ponteiras de espuma, aquelas memory foams, e também enviou uma bag para guardar ele. E eu não sabia que isso ia acontecer e acabei comprando um case de plástico rígido, mas sinceramente a bag que vem é o suficiente para guardar ele. Falando do fone, ele vem em uma caixa branca estilo gaveta e ao abrir, a primeira coisa que nós vemos são os fones. Ao retirar essa parte, encontramos o manual do usuário em inglês, encontramos também um saquinho com as ponteiras extras, tamanho pequeno e grande. No fone já vem a média, e um outro saquinho com o cabo do fone. Já posso dar um feedback aqui sobre esse cabo. Além de ter um tamanho bem legal, que é de 1,20 m, ele aparenta ter uma qualidade muito boa. Ele tem uma boa capa de isolamento e me parece um cabo bem robusto. E uma outra coisa muito legal é com relação à estrutura do cabo que fica atrás da orelha. Ela é super confortável. E também gostei muito do conector ser coberto, assim a conexão não fica exposta. Para quem tem outras versões de fones da KZ, já viram outros modelos de cabos e na real tiveram alguns problemas com cabos que se enrolavam muito fácil. Com esse cabo você não vai ter esse problema. Agora eu vou pegar os fones para ver melhor a construção dele. Os dois fones são exatamente iguais, somente um lado tendo um molde para o ouvido direito e o outro para o ouvido esquerdo. Ele tem um visual lindo, um layout bem legal que deixa ele bem confortável no ouvido. A parte externa dele é um plástico preto com um logo da KZ e todo o resto dele ele é transparente. Isso é bem legal porque a gente consegue ver um pouco da construção do sistema dele. Em uma das pontas ele tem um bico com alto-falante onde colocamos as ponteiras. E na outra ponta temos o conector para o cabo. Muito legal aqui que os dois lados têm a conexão e ficam escondidas, deixando ele assim super resistente para suor e umidades. Uma informação desse fone é que ele foi lançado logo na sequência da versão Zex. E logo na sequência veio essa versão aqui, que é a versão Pro e depois a CRN, onde foi informado que a versão Pro e a CRN são exatamente as mesmas. E elas foram desenvolvidas pelo youtuber chamado Clinaco, e isso gerou uma grande curiosidade no público, pois ele é bem conhecido por ser um expert em sonoridades e fones. A proposta do Clinaco é ter um fone bem flat, bem balanceado, um pouco diferente dos fones comuns da KZ, onde tem um grave um pouco mais forte. Esse fone tem um pouco menos de grave, com um médio bem bonito e com um médio grave um pouco acentuado para algumas músicas, porém ele é muito aceitável. E podemos ver também que os agudos desse fone são super bem colocados. Isso faz com que ele tenha uma qualidade sonora bem legal. No gráfico você pode ver a variação de como esse fone soa, e entender que a proposta dele é que você consiga ouvir bem calibrado todas as faixas de frequências como elas devem ser, assim tendo um som mais definido, como fones com os valores bem mais altos. A estrutura técnica desse fone é dividida entre unidade de drive eletrostática, drive dinâmico e armadura balanceada, fazendo com que esse fone tenha algumas características únicas. Ele é vendido em duas cores, preto e rose gold. Ao escolher o fone, você também tem a opção de escolher dois tipos de cabo. Se você quer um cabo que tem ou não o microfone e o botão de comunicação para smartphone, ou um cabo sem nada. Eu sinceramente aconselho a você escolher o cabo que não tem essa opção, pois essa opção acaba deixando o seu cabo mais vulnerável
para ter algum problema no futuro. Como eu sempre utilizo esses fones para monitoração ou retorno, eu não preciso que tenha essa opção de fone ou de comunicação, de play de música, etc. Bom pessoal, estou aqui agora com o meu celular, peguei aqui o adaptador do iPhone e coloquei o fone, aqui o KZ-X Pro, para a gente fazer um teste, para entender direitinho o som dele, para passar uma rápida impressão minha. Eu coloquei aqui no fone a espuminha, aquele memory foam, eu gosto bem mais daquela ponteira com a espuminha porque ela seca bastante o som. No caso agora eu tô até usando ela aqui, eu tô sentindo o som bem abafado, cancela pra caramba os sons externos, isso é bem legal. Ela te ajuda a te dar mais percepção para todos os áudios, para todas as informações que tem aqui. Então eu tenho uma playlist aqui que eu peguei da Cuba Tracks. Para quem não sabe, a Cuba é uma empresa brasileira que fabrica fone de ouvido e eles têm uma playlist no Spotify para testar o seu fone, para ver regiões de som, etc. E eu vou ouvir agora aqui, só para entender mais ou menos aqui e para falar um pouquinho desse fone para vocês bem rápido. Vou ouvir alguns sons aqui rapidinho. Isso aí, pessoal, show de bola. Agora, antes de eu falar para vocês o que eu acho do fone, eu vou fazer um teste um pouco diferente aqui. Fazer um teste mais acentuado. Eu vou comparar aqui, eu tenho aqui o fone da Shure, o 215. Vou ouvir um pouco com ele agora para eu entender um pouco a diferença de sonoridade. Esse é um fone que eu uso faz muito tempo. Já fui músico, já toquei um pouco com esse fone, gostava muito dele. E eu quero comparar para entender a diferença de sonoridade que nós temos aqui com o fone da KZ e o fone da Shure. Para quem não conhece, a Shure é uma marca bem conceituada no mercado musical, tal, de várias maneiras, tanto com microfones e fone de ouvido. E vou fazer esse teste agora, vamos entender essa diferença. Vou colocar aqui e vou pôr também na playlist. Esse fone eu gosto bastante porque ele tem um modelo que encaixa perfeito no meu ouvido. Assim como o da KZ também tem eu vou falar já sobre isso, sobre esse molde dele. Mas eu quero falar um pouco também desse fone, mas antes eu vou ouvir um pouco, continuando aqui com a playlist do pessoal lá da Cuba. Vou ouvir aqui, tá bom, pessoal? Vamos ouvir só para entender a diferença e já falo com vocês. Sensacional, muito bom. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, é o seguinte, eu quero falar para vocês o seguinte, vamos lá. Só pra gente se entender aqui. A minha ideia aqui é falar do KZ, óbvio, porque o fone aqui de ouvido a gente vai falar. Mas só para entender com relação à diferença de qualidade, realmente o KZ é muito superior com relação à definição, com relação a frequências do que o Shure. Shure é um fone com uma qualidade muito boa, para quem sabe, e para quem conhece preços, sabe que o Shure é uma coisa diferenciada, porém o KZ realmente surpreende. O que eu quero falar sobre o KZ? Começando com a estrutura aqui dele, do fone dele, ele tem aqui um molde bem interessante, que encaixa bem legal no ouvido. Ele não é um fone moldado, para quem sabe existe a possibilidade de você moldar o seu fone no seu ouvido, mas ele encaixa de uma forma bem legal mesmo. E também o que eu achei legal foi com essa espuminha, com essa ponteira que é a espuma, o meu ouvido ficou perfeito. Tem outros fones que eu não uso espuma, eu uso igual esse daqui, eu uso a borrachinha mesmo, o da Shure, mas eu gostei bastante o KZ com a espuma, porque ele dá umas vedadas bem legal mesmo, e eu consigo ter noção do que tá rolando com o áudio do fone, sem os áudios externos me atrapalharem. Eu quero falar desse fone é o seguinte, eu gostei muito dele, porém realmente ele tem uns agudos um pouco acentuados. Você vai sentir, se você ouvir esse fone, você vai sentir que ele tem um agudo um pouco acentuado. Não é uma coisa que atrapalha, mas dependendo do estilo de música, se é uma música onde tem muito agudo, muito violão, às vezes com violão com muito agudo, ou guitarra, ou muito prato de bateria, você vai sentir o agudo bem alto, e o grave desse fone não é muito forte. Porém, uma coisa que eu achei legal é que ainda você sente a pressão do grave. Pra quem gosta de fone sabe o que eu tô falando. Quando você põe uma música que tem uma bateria, ou que tem algum grave legal, uma música eletrônica, você sente aquela pressão do grave como se estivesse na frente de uma caixa de som. Aqui você sente isso também. Porém, não é aquele grave que te mexe, sabe? Você sente ele, sabe que ele tá lá, mas não é aquele grave porrada. Mas é um grave legal. Mas uma coisa que acho que faz a diferença pra mim nesse fone aqui, que eu achei bem legal, é com relação à sonoridade, como soa cada frequência. Isso eu achei bem legal.
o pessoal que fala muito de fone e que faz review de fone costuma falar que a sala acústica dele, né, essa sala dele, com essa estrutura que ele te dá, quando você está ouvindo alguma coisa estéreo, você consegue ouvir cada coisa em um lugar. Eu acho que esse fone tem bem isso, até comparado com relação aqui o Shure. O que eu acho que eu posso falar que tem a maior diferença de um para o outro é com relação à definição. Eu acho que é o que eu mais senti diferença aqui. O KZ tem muita definição. Esse modelo aqui, Zex Pro, é um puta fone bem legal. É um dos principais da KZ hoje em dia. Lógico que, pra quem acompanha um pouco os fones da KZ, sabe que eles estão lançando fone novo a cada dia. Porém, esse fone aqui da Shure é um fone que é bem conceituado. Existem outros modelos que tem mais drive, um pouco mais de peso. Esse é um fone padrão bem legal. Mas o que eu acho que muito importante para quem quer monitorar alguma coisa, quem quer ter um áudio bom e quem quer ter uma qualidade sonora, é definição. E o fone da KZ realmente me surpreendeu com relação a isso, comparado ao Shure, porque a definição que eu senti nas frequências, você consegue ouvir, um exemplo, tem uma banda tocando, você consegue ouvir cada instrumento, não está embolado. Uma banda boa tocando, você tem que conseguir ouvir cada instrumento, porque cada instrumento está numa faixa de frequência, e com esse fone aqui você consegue ouvir isso. Então eu gostei muito, muito com relação a isso. A definição, o agudo passa um pouquinho do ponto ali, mas nada que te atrapalhe. Eu sei que o Crinaco, que é o cara que desenvolveu, na verdade eles falam que tunou esse fone, que fez a afinação desse fone, das frequências, etc. Ele até já fez uma atualização com relação a algumas frequências que devem ser mudadas caso você queira o fone perfeito. Então, se você estiver utilizando alguma placa externa ou no computador para ouvir suas músicas, você consegue utilizar um software onde você puxa um pouco algumas frequências e fica aí perfeito. Ele viu que realmente tem essas deficiências, ele consegue, com essa correção, deixar o fone mais flat ainda, mais estável ainda, e talvez trazer mais definição, trazer melhor essa sala aí, que eles comentam, essa qualidade de áudio. O valor desse fone custa em torno de R$170 na loja oficial da KZ no AliExpress. E eu vou deixar um link na descrição para te ajudar a achar esse modelo correto. Meu feedback sobre esse fone é muito positivo. Eu tenho aqui comigo o modelo da Shure 215 e ele custa 5 vezes mais do que o valor desse fone da KZ. E mesmo assim, o KZ tem uma fidelidade de frequência muito melhor do que o da Shure. Eu gostei muito desse fone, tanto que eu comprei um, usei, testei e acabei comprando um outro para minha esposa. Aê, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. E agora é aquele momento de você deixar o seu comentário sobre o que achou desse produto e se ficou alguma dúvida ou algo que eu possa te ajudar. E já te peço um favor, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, compartilhar com aquele amigo filmmaker que gosta do audiovisual e quer aprender coisas novas, tá ok? Valeu!